ao verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o quinto benefício que encontramos por meio da obra da cruz do Calvário. Nós vimos o benefício da reconciliação. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos tirou da condição de inimigos e nos fez amigos de Deus. Nós vimos o benefício da justificação. A obra da cruz do Calvário nos tirou da condição de pecadores culpados e nos colocou na condição de redimidos. Nós vimos o benefício da santificação. A obra da cruz do Calvário nos tirou da condição de escravos do pecado e nos tornou filhos de Deus. E aí nós vimos na última Santa Ceia o benefício chamado adoção que vem da cruz do Calvário. E tudo aquilo que implica em sermos filhos de Deus, não por merecimentos, não porque nós nascemos filhos, mas porque nós nos tornamos, mediante a misericórdia de Deus, que nos adotou através de Cristo Jesus. Hoje, nós vamos ver o último desses benefícios, advindo da cruz do Calvário, que é o estado final da nossa salvação. Hoje nós vamos ver que seremos glorificados por causa da obra da cruz do Calvário. Vamos olhar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 58. Se você encontrou, diga amém. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Falando da obra da salvação e dos benefícios que nós temos advindo desta obra, irmãos, a glorificação é aquilo que ainda não estamos experimentando. É o único aspecto da manifestação da graça de Deus que já veio sobre a nossa vida, do qual a gente não usufrui. Mas o nosso coração aguarda esse estado final. O coração do cristão, o coração de quem foi regenerado, o coração de quem nasceu de novo, o coração de quem tem o Espírito Santo na sua vida, não só está aguardando dias melhores, prosperidade, não só está aguardando que problemas sejam resolvidos, mas a grande expectativa do coração de um verdadeiro cristão é o dia em que a sua redenção vai se completar. É o dia final. É o dia, conforme Paulo diz, que a trombeta vai tocar e o Senhor vai vir para nos buscar. E neste momento, irmãos, vai se manifestar exatamente aquilo que nós não estamos experimentando. Somos orientados pela Bíblia que esse momento virá, mas ainda não estamos experimentando.
Nós experimentamos, irmãos, a reconciliação, nós experimentamos a adoção, nós estamos experimentando a santificação, mas a glorificação é exatamente aquilo que a nossa alma deve aguardar. E se aquilo que já estamos experimentando da parte de Deus, irmãos, tem sido maravilhoso, a glorificação, o estado final da salvação, irmãos, é algo que a nossa mente não consegue nem imaginar. E é exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai nos revelar aqui, pelo menos nos dando algumas pinceladas para nós entendermos este momento. O que nós acabamos de ler aqui, irmãos, do capítulo 50, do versículo 50 ao 58 do capítulo 15, é o final da defesa de Paulo a respeito do pilar do cristianismo e da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, irmãos, é algo inegociável para o cristão, porque toda a doutrina cristã fundamental está baseada nisso. Paulo havia falado que diante daqueles que estavam dentro da igreja de Corinto, dizendo não há ressurreição, esse negócio de mortos ressuscitarem é conversa fiada, e Paulo começa a dizer então, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, não tivemos os nossos pecados perdoados, somos tidos como mentirosos, porque nós estamos afirmando que Cristo ressuscitou, e Paulo conclui dizendo, e somos os mais miseráveis de todos os homens, porque se a nossa fé em Cristo se resume apenas a esta vida, afinal de contas não existe uma outra vida, nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Não somos diferentes de um materialista. Quem acha e não acredita na ressurreição, ele não é diferente de um materialista. O grande problema, irmãos, dos saduceus é que eles se tornaram materialistas. Para os saduceus não havia anjos, não havia vida após morte, não havia ressurreição. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, quando é preso, sabendo que o sinédrio era composto de fariseus e saduceus, ele logo disse, estou sendo preso por causa da ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam, os saduceus não. Já houve uma divisão ali, a tal ponto, irmãos, que eles não conseguiam se unir para julgar o apóstolo Paulo. Ele usou dessa estratégia, sabendo da teologia de cada partido que compunha o sinédrio. Jesus foi questionado pelos saduceus a respeito de uma suposta pessoa que havia tido vários maridos que haviam morrido consequentemente e de quem ela seria então a esposa na ressurreição. E Jesus disse para aqueles homens, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Nós seremos numa outra dimensão, nós estaremos num outro estágio. Tudo isso já está falando, irmãos, do momento da glorificação. Um momento em que, infelizmente, a igreja, por perder essa perspectiva da melhor coisa que Deus manifestou sobre a nossa vida, que é o próprio Cordeiro de Deus que veio a este mundo para manifestar sobre nós a salvação, nós parece que não estamos ansiando, desejando, anelando por este grande dia. E veja o que o apóstolo Paulo, irmãos, vai nos ensinar. Ele vai dizer, irmãos, que a nossa fé não é vã. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está à destra de Deus Pai. Os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos justificados. Nós estamos sendo santificados. A nossa vida e a nossa caminhada, irmãos, diante das dificuldades que nós encontramos, quando ela ultrapassa os limites, ela não é vã. Nós sabemos, irmãos, que aquilo que nós ganharmos ou perdemos nesta vida não vai determinar aquilo que Deus preparou para cada um de nós, que é muito além de qualquer conquista neste mundo terreno. E agora Paulo, irmãos, vai nos revelar claramente que o poder dessa ressurreição aponta para aquilo que nós chamamos de glorificação.
A partir do verso 35, aqui do capítulo 15, Paulo entrou no assunto, falando a respeito da simbologia deste novo corpo, trazendo a ideia de todos os tipos de corpos que Deus criou, e mostrando que todo o corpo que Deus criou foi criado dentro de uma dimensão para estar, então, conectado, ambientado àquela dimensão. E quando nós falamos da glorificação, irmãos, nós estamos falando daquilo que vai ser numa outra dimensão. Por isso que a glorificação é a transformação final. É aquilo que ainda não foi transformado e que não será transformado na nossa vida. Existe uma obra de Deus em nós que está em andamento. Mas existe algo que só vai acontecer nesse momento final, que é chamado exatamente da glorificação. Nós, por meio da justificação, recebemos uma dimensão de transformação do nosso entendimento. Quando o Evangelho chegou a nós, por meio do Espírito Santo, nós fomos convencidos do nosso pecado, da nossa natureza, que se nós não aceitássemos a Cristo como Senhor e Salvador, confessando os nossos pecados, nós iríamos para o inferno. No processo da santificação, há uma outra dimensão acontecendo. Agora, o Espírito Santo que nos convenceu para mudarmos a nossa vida, por isso que a palavra conversão significa no grego metanoia, mudança de mentalidade. Agora essa mentalidade que foi mudada, ela está sendo transformada para mais não desejar o pecado. O processo de santificação é o processo onde nós estamos sendo libertos do amor ao pecado, para amarmos cada vez mais a Deus. O processo da justificação é o processo onde nós fomos libertos da condenação para estarmos agora livres de toda a dívida que nós tínhamos contra Deus. Deus nos tirou da lama no processo da justificação e agora no processo da santificação está nos limpando dessa lama. Mas existe a reta final. Existe aquilo que a Bíblia chama de glorificação. E aí, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver 3 coisas importantes para nós entendermos e desejarmos este momento em nossa vida, em nosso coração. A glorificação é o momento em que seremos livres definitivamente dos limites do pecado. Olha para o verso 50, veja como Paulo começa afirmando. Ele diz para a igreja: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E ele vai dizer, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo começa afirmando 2 coisas, irmãos. Primeiro, a nossa condição humana. Quando ele usa a expressão carne e sangue, ele está falando do nosso corpo. E a principal identificação da humanidade é o seu corpo. Caso contrário, nós seríamos anjos. Caso contrário, nós seríamos apenas seres celestiais. Como não somos anjos nem seres celestiais, nós somos identificados na condição humana, na representação do nosso corpo. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus assumiu a figura humana, ele foi reconhecido em carne. Ele teve um corpo. E o apóstolo João, irmãos, combatendo uma heresia chamada gnosticismo, ele afirmava: todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, não teve um corpo, não foi identificado como ser humano, é anátema essa mensagem, é maldição essa doutrina. Maldito é todo aquele que diz que Jesus não veio em carne. Porque essa afirmativa, ela era fundamental, irmãos, para nós entendermos que se Jesus não tivesse assumido a forma humana, ou seja, em carne e osso, ele não poderia ter morrido por nós na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Deus que veio
perfeito, sem pecado, mas ao mesmo tempo ele se tornou homem, humano como nós, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você temos, mas não cedeu a essas fraquezas. Ele foi o homem perfeito, ele foi o segundo Adão, ele foi aquele que a cruz pagou o preço em nosso lugar. Então, na condição humana, não há como entrar no reino de Deus. Mas Paulo não fala só da nossa condição humana. Ele fala que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Ele está falando da nossa condição humana, mas ele está falando da condição espiritual da nossa humanidade. Não só essa carne não herda, mas essa carne agora é decaída, contaminada pelo pecado. E veja, irmãos, que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em nós, nós estamos experimentando a cada dia a glória de Deus, mas ainda assim estamos na condição humana e na condição de decaídos. Não pense você, porque Deus perdoou os seus pecados, você virou um anjo ou uma anja, né? Se a gente for falar em termos de gênero. Tem gente que acha que virou um anjo impecável, eu sou perfeito. Isso é um engano. Nós ainda somos sujeitos ao pecado. É por isso que quando nós olhamos para as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, com um olhar de superioridade, nós estamos nos enganando. Este foi o grande engano dos fariseus, se acharem superiores aos outros, se acharem uma casta espiritual acima das pessoas, quando na verdade a graça de Deus perdoa os nossos pecados. A graça de Deus é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para Deus não levar em conta o nosso pecado. Mas a nossa condição ainda é essa. E Paulo está dizendo, nessa condição, não podemos herdar o reino de Deus. Mas, pastor, eu aceitei Jesus. Eu fui para a igreja, eu participava dos cultos, eu até fui reconhecido, tinha um ministério na igreja. Mas nessa condição, não podemos herdar o reino. Eu recebi um chamado, pastor. Eu era pastor, missionário. Deus me usou tremendamente. Muitas pessoas foram a Cristo, foram curadas, libertas. Mas nessa condição não se pode herdar o reino de Deus. É por isso que a partir do verso 51, Paulo vai dizer, quero revelar a vocês um mistério. Todas as vezes, irmãos, que Paulo usa essa palavra mistério, é algo que os judeus não sabiam. É algo que ainda não estava revelado. Paulo usa essa expressão para falar Cristo em vós, a esperança da glória. Os judeus achavam que era o esforço próprio na justificação. O mistério é esse. O mistério é que ninguém se salva por si mesmo. O mistério é graça de Deus na nossa vida. Paulo também falou, escrevendo aos Efésios, um mistério revelado, a igreja do Senhor. Os judeus achavam que eles eram o povo de Deus. E o mistério foi revelado, não. O povo de Deus são aqueles que Deus escolheu, gentios e judeus. Este é o povo de Deus. E agora Paulo está falando um mistério. Qual é o mistério? A transformação necessária para que possamos adentrar no céu. Veja o que ele diz. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados o quê? Seremos. A transformação que acontecerá. Quem for arrebatado vai ser transformado. A igreja que tiver o privilégio de ver a vinda de Jesus Cristo, aqueles que não dormirem, a expressão dormir aqui é aqueles que morreram, aqueles que não partiram, estes serão o quê? Transformados. Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui, para entendermos o processo da glorificação, é uma transformação definitiva em que nós estaremos completamente aptos para estarmos na presença de Deus. E essa transformação, irmãos,
É muito mais do que a regeneração do entendimento. É muito mais do que a transformação da vontade de um coração. Na regeneração do entendimento é a justificação. Na transformação do coração é a santificação. Agora, irmãos, Paulo vai ser claro. A transformação é a transformação da nossa condição humana. E o que é que representa a nossa condição humana? O nosso corpo. Esse corpo aqui, por mais que você cuide dele, vá para a academia, tenha uma boa alimentação, use os melhores cosméticos, este corpo não agrada a Deus. E por mais que ainda a gente tenha que usar esse corpo para a sua glória, esse corpo vai ser transformado. Esse corpo vai ser restaurado. A nossa condição humana, irmãos, vai ser totalmente diferente. Olha para o verso 53, é isso que Paulo vai dizer. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista do quê? Paulo está afirmando as duas coisas, irmãos, que existem na nossa condição. Na nossa condição humana, nós somos finitos. Nós morremos. Na nossa condição humana, nós somos pecadores. E aí Paulo está dizendo, nessa condição, ninguém vai herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma outra dimensão. No reino de Deus, irmãos, a vida é eterna para todos sempre. Não tem fim. E no reino de Deus não há pecado, não há iniquidade, porque é a nossa vida face a face com Deus. Lembra de Moisés? O que ele pediu ao Senhor? Moisés, um homem de Deus, Moisés escolhido por Deus, Moisés usado por Deus, Moisés que via a glória de Deus, Moisés pediu para ver Deus face a face. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, dura coisa me pedistes, porque homem algum pode ver a minha face e sobreviver. Por quê? Por causa dessa condição. Porque o homem é finito, não pode contemplar o infinito. O homem é pecador, não pode contemplar a face de um Deus santo. E a glorificação é a libertação desses limites. Nós seremos libertos, nós seremos transformados, nós estaremos, por meio da ação de Deus, numa nova condição. E veja, irmãos, que o apóstolo Paulo vai falar aqui que essa transformação ela é instantânea. Ele usa a expressão aqui no verso 52, num momento. A palavra no original grego, irmãos, num momento, é a palavra átimos, que posteriormente vai originar a palavra átomo. A ideia é de algo indivisível, ou seja, não há como você partir, não há como você esticar, é aquilo que é instantâneo, é aquilo que é minúsculo, é um abrir e fechar de olhos. Você não vai ver um processo de transformação acontecendo na sua vida, sua mão sendo transformada, o seu corpo sendo transformado, vai ser instantâneo. Paulo vai dizer, ainda reforça, num abrir e pescar de olhos. Através, irmãos, do único mecanismo do nosso corpo que a gente não consegue parar. Qual é a única coisa que você não consegue parar? Quem sabe? Piscar. A única coisa que a gente não consegue parar de fazer é piscar, porque é instintivo. Eu tenho uma colega minha que quando ela está cansada, ela diz, hoje eu só vou piscar. Por que ela diz isso, que só vai piscar? Porque é a única coisa que ela não consegue parar. Se ela pudesse parar até a energia de piscar, ela não gastaria. Porque é a única coisa do nosso corpo que rapidamente está lá, né, num reflexo, funcionando, mantém-se funcionando. E Paulo está dizendo, é como um piscar, um abrir e fechar dos olhos. Né? Nós seremos o quê? Transformados. Olharemos para a gente de um jeito e de repente estaremos de outro jeito, totalmente transformados. E Paulo vai dizer no verso 52, irmãos, que é o momento em que nós vamos escutar a trombeta tocar. É a última trombeta a tocar.
porque é a última vitória da igreja, a vitória da transformação do seu corpo, a vitória da transformação da sua condição. Trombetas, irmãos, significavam também vitórias. Trombetas, irmãos, não era só um comando, um aviso, mas a trombeta era tocada também para anunciar uma vitória. Quando a trombeta tocar, irmãos, é a vitória da igreja. Aquilo que a igreja esperou, aquilo que a igreja almejou, aquilo que nos fez renunciar esse mundo, é Jesus rompendo os céus, descendo para nos buscar, e a nossa vida sendo transformada num abrir e piscar de olhos. Mas, conforme a Bíblia diz, e Paulo aqui mais uma vez vai ressaltar, existe uma sequência, uma ordem. Ele vai dizer, os mortos vão ressuscitar. Primeiro. Todos aqueles que morreram em todas as épocas, mas morreram no Senhor, dormiram no Senhor, eles vão aparecer. Eles vão aparecer já com esse corpo glorificado. Jesus, irmãos, quando ressuscitou da sua morte, Ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E veja que esse corpo, irmãos, ele tem uma outra dimensão. Ele é reconhecido, porque os discípulos reconheceram que era o Mestre. Ele tinha as marcas da cruz, da dor que Jesus sofreu por nós, mas era um corpo, irmãos, que já não obedecia às leis da física. A Bíblia diz que os discípulos reunidos, todos no mesmo lugar, a incredulidade imperava no coração daqueles discípulos, trancados com medo, porque a esperança de Cristo já não era tão forte naqueles corações. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Sem que se abrisse as portas, sem que a janela se abrisse, Jesus se apresentou no meio deles. Como foi isso? É a dimensão do corpo glorificado. Mas ao mesmo tempo esse corpo Jesus comeu, Jesus permitiu que os discípulos tocassem nele, os discípulos reconheceram, não era um fantasma, não era um espectro, era um corpo, mas numa outra dimensão, um corpo glorificado, um corpo que vai viver, irmãos, uma nova realidade, a realidade de não se ter pecado, a realidade, irmãos, daquilo que Paulo vai dizer agora, que é a terceira coisa da glorificação. Nessa condição, nós venceremos o maior de todos os inimigos. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, Jesus nos ressuscitou da morte espiritual. O apóstolo Paulo diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos libertos da condenação eterna, a morte eterna. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes não vão ser mais condenados no inferno. É isso que Paulo está dizendo. Esses não vão mais receber o castigo, o reto e justo castigo de Deus, porque eles foram perdoados. A graça está sobre eles. Mas mesmo justificados, mesmo perdoados, o que acontece com a gente ainda, irmãos? Nós morremos. Nós ainda nos deparamos com a dor de perder alguém querido. Nós fazemos enterros. Nós temos que comparecer a velórios. Nós perguntamos, Deus, até quando vamos sentir essa dor? Até quando vai haver a separação entre uma mãe e um filho? Entre irmãos, entre cônjuges que se amaram, até quando vamos sentir a dor desse castigo? Aí Paulo, irmãos, vai falar que a glorificação vai acabar com tudo isso. Veja o que ele vai dizer. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus. Quando acontecer a glorificação, sabe o que nós vamos enfrentar? Veja aí. Tragada foi a morte,
E aí nós vamos perguntar para a morte: morte, cadê o teu poder? Cadê a tua vitória? A morte, irmãos, e Salomão fala isso quando escreve o livro de Eclesiastes, é o ponto que une todas as pessoas. A morte é democrática demais. A morte não faz acepção de pessoa. Ela leva novos, velhos, pobres, ricos, homens, mulheres, famosos, anônimos, ela leva a todos. Ela não escolhe. Ela não tem prediletos. Todos estamos sob o seu poder. A morte é para nós, irmãos, a coisa mais terrível do mundo. É a certeza, conforme eu tenho afirmado, que nós não gostaríamos de ter. De todas as certezas que nós temos na vida, nós não gostaríamos de ter que um dia iremos morrer. É a certeza, irmãos, da qual nós precisamos negar. Nós precisamos viver a utopia de que a nossa vida vai enfrentar a morte, quem sabe lá para frente. E quem sabe um dia a ciência vai erradicar a morte. Mas a morte não será erradicada pela ciência. A morte será erradicada pelo poder de Deus. A promessa é essa. A glorificação. Veja que o apóstolo Paulo, irmão, está dizendo o seguinte: onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E entenda essa expressão aqui, irmãos, aguilhão, poderiam ser três coisas: a ferroada de uma abelha, a picada de uma serpente, mas também a parte de ferro que se colocava no pau para fazer com que o boi trabalhasse, não se acomodasse, e você cutucava e machucava mesmo. E provavelmente Paulo está falando do aguilhão apontando a terceira opção. O que ficava na ponta da madeira, que era de ferro pontiagudo, que quando o boi parava, ou ele estava arando, ou ele estava no lagar, o dono enxotava ele, cutucava ele sentia a dor e ele tinha que funcionar, trabalhar, operar, se movimentar. E Paulo está trazendo, irmãos, esta ideia para falar que todos nós tínhamos um aguilhão. O aguilhão da humanidade é a morte. Por isso que dói, por isso que nos incomoda, por isso que a gente não quer falar, por isso que os pais ficam até meio que receosos. Quando é que eu vou falar sobre morte com meu filho? Quando é que eu vou tocar nesse assunto? É tenso. Tem gente que bate 3 vezes na madeira, né? Vamos falar disso não, vamos mudar de assunto. Tem gente que tem medo de passar perto de um cemitério. Tem gente que até gosta de muitas pessoas que já se foram, mas não foram ao velório. Evitam continuamente, como se fosse possível, não sofrer o aguilhão, a ferroada da morte, o veneno da serpente, a ponta da lança que nos machuca e que nos fere. Mas veja o que Paulo está dizendo a partir da glorificação. Cadê o aguilhão? Cadê a ferroada? Cadê o veneno? Cadê a lança que machuca a gente? Estamos glorificados, estamos no novo corpo, estamos numa nova dimensão, não há mais dor, não há mais separação. Deus está enxugando dos nossos olhos toda lágrima. A glorificação, irmãos, é o estado final que nós devemos almejar ardentemente no nosso coração, irmãos, porque é ela que vai fazer com que a gente vença todos os inimigos. Veja o que Paulo vai dizer, irmãos, fazendo um silogismo no verso 56. Ele vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado. Sabe por que nós somos cutucados pela morte? Sabe por que a morte nos fere? Por causa do pecado. E sabe quem trouxe clareza para que a gente olhasse para isso e no final dissesse: é justo, não é injusto? Porque quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade de Deus, ele acha que a morte é injusta. Tão novo, morreu, cheio de sonhos, morreu. Por que essas coisas acontecem? Um acidente, uma tragédia, uma doença inesperada.
E a gente fica revoltado porque a vida é assim. Só que a lei está dizendo, é justo. Veja o que Paulo está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O que é que Paulo disse lá em Romanos 8? Eu não teria conhecido o pecado que traz a morte, que é o aguilhão, se não fosse a tua lei. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por que a lei diz, não cobiçarás? Porque eu cobiço. Por que a lei diz, não adulterarás? Porque eu adultero. Porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe? Porque nós não honramos pai e mãe. Porque aquilo que precisa ser ensinado é porque eu não faço. Porque não teria lógica se a minha conduta naturalmente estivesse fazendo essas coisas. Mas como não faz, vem a lei. A lei vem apontar a nossa ferida. Então a morte na humanidade, seja de que caráter for, não é injustiça não, é justiça. A morte é justiça. A morte é punição de Deus. Deus diz para Adão, não coma do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia que comeres, a expressão foi essa, certamente morrereis. 3 mortes aconteceram ali. A separação, o homem é expulso do jardim, da presença de Deus. O homem passa a viver de forma finita. E a morte, que é a segunda morte que a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que é a condenação eterna, para aqueles que não creem em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas de tudo isso, nós somos libertos a partir do momento em que Cristo está na nossa vida. E que nós temos a certeza que Ele ressuscitou. E que Ele perdoou os nossos pecados. E que Ele está santificando a nossa vida. E que Ele está nos conduzindo para o estado final, que é a glorificação. Que seremos transformados. Veja que Paulo fala desse silogismo a respeito da morte, pecado e a lei, mas ele vai falar também no verso 57, aonde está a libertação dessa encruzilhada. Ele vai dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tirou o aguilhão, quem tirou a força da ferroada, quem tirou o veneno, foi Jesus Cristo, quando morreu por nós na cruz do Calvário. É o grande benefício que nós temos, irmãos, advindo da cruz do Calvário. Você vai comer do pão, você vai tomar do vinho, você vai participar deste momento, e você vai adorar o Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aguardando esse dia, que eu serei transformado. Como é que Paulo conclui então, irmãos, esse capítulo? Essa exortação a respeito da ressurreição para os irmãos da igreja de Corinto. Verso 58, Paulo diz, portanto, meus irmãos, sabendo disso, diante dessas verdades, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olhar para a ressurreição de Cristo, olhar para os benefícios da ressurreição de Cristo, é motivo suficiente para nós prosseguirmos nesta vida, fazendo a obra de Deus, e fazendo de que maneira? Com firmeza, de forma inabalável, de forma abundante, sabendo que nada será vão, Deus vai nos recompensar, e a grande recompensa, irmãos, é a glorificação. É o estado final. Na justificação, nós somos livres da culpa do pecado. Na santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado. Na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Por isso, queridos, que é algo inimaginável. Imagine uma vida em que não haverá um desejo pecaminoso no seu coração. Um pensamento errado, um sentimento de mágoa. Imagine o que é isso, irmãos. É totalmente fora da nossa realidade.
Não há memórias de tristeza, não há rancor, não há desejo de se vingar de ninguém. O meu coração é puro e pleno como é do meu Salvador, o meu Senhor. Eu não tenho medo de estar na presença dEle, eu não tenho sentimentos de culpa, eu não tenho receio. Nós temos comunhão plena, é a glorificação. Imagine o que é isso, irmãos. É uma dimensão física, emocional, espiritual, que a gente não consegue entender, porque é aquilo que eu falei no início, nós não estamos experimentando ainda. É a parte da salvação, irmãos, que é a reta final, é a cereja do bolo, é aquilo que está aguardando a gente lá. Por isso que vale a pena perseverar, firme, constante, inabalável, abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho, o nosso esforço não é vão. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.